Eu meio que por recomendação, né? Na verdade comecei de novo um outro vídeo. Dessa vez sobre um assunto, né, bastante caricato. Geração Z. Mas também queria falar sobre lo-fi, queria falar sobre ansiedade e também queria falar sobre trabalho. Enfim, eu meio que percebi que os meus vídeos não têm um tema, né? Na verdade eu vou falando e quanto mais eu vou falando, mais temas vão aparecendo. Como se fosse um livro aberto. Meio que por recomendação de amigos, na verdade, e aí que eu nem sequer os conheço ainda, porque a gente só joga junto, mas a gente nunca se viu. Eu conheci um gênero novo chamado lo-fi, né? Ou hip hop de baixa fidelidade, algo parecido com isso na tradução. Eu meio que, como muitas pessoas, comecei a usar por forma de respirar um pouco, sabe? Como se eu quisesse fugir um pouco do que estava acontecendo. Ah, segundo Freud, né? Segundo Freud, uma das melhores formas de você conseguir chegar na psique do ser humano é você deixar ela falar, né? E através dessas palavras você meio que consegue ir trilhando o caminho até a psique ou o inconsciente desse indivíduo, né? Isso não foge nada da realidade. Eu acho que o lo-fi entra muito nesse quesito. Quando você está pensando, né, ou você está tentando fugir, é um momento que você está pensando naquilo que você está fugindo, né? Então, assim, valorize mesmo os seus momentos de silêncio e os seus momentos de calma, né? Eu, pelo menos, tinha muita dificuldade de fazer isso, né? Por a gente viver num mundo que é muito rápido e meio que conturbado demais, conturbado, errei a palavra, conturbado demais. A gente meio que fica com um pouco dessa ansiedade, sabe? De ter que estar o tempo todo fazendo as coisas, ou o tempo todo ter que fazer algo, ou o tempo todo ter que dar algum tipo de explicação, né? E aí quando você meio que foge, você começa a ver as coisas pelo lado de fora e pensar sobre essas coisas, assim. E mesmo que você esteja fugindo, isso não é uma coisa errada, né? Você tem total direito de permanecer no seu próprio silêncio, né? E na sua própria psique, né? Trazendo para aquela palavra lá do Freud. Eu meio que já tinha observado há um tempo atrás que qualquer forma abstrata pode ser uma forma muito bacana de você observar, assim, mesmo que você não conheça. Quando você começa a observar uma pessoa por bastante tempo, você começa a ver as formas como ela age, como ela pensa, assim, e isso é muito legal, porque você começa a conhecer, sabe, a pessoa, e isso é muito divertido, é muito bacana, assim, você tá perto de alguém que você se sente confiável. Então se você sente bem, então se você, sei lá, em algum momento, né, precisar fugir, então e não quiser mesmo ficar sozinho, ou não puder ficar sozinho, porque às vezes a gente também não tem tanto essa escolha. Às vezes os nossos amigos, os nossos próximos, né, precisam da gente. Às vezes a gente tem compromissos e vem família, relacionamentos, né, vem trabalho, enfim, vem uma série de coisas que às vezes não te deixam, né, pensar ou ter esse tempo sozinho. Então você tem que buscar ter esse tempo na sua mente, mesmo que você esteja acompanhado, né? E aí quando as pessoas estão ao seu lado e você tá nesse seu tempo, isso meio que dá um pequeno choque. E aí, se a pessoa for meramente inteligente e gostar de você, lógico, né, ela vai começar a perceber a sua forma de agir e a sua forma de ser, né? Eu acho muito bacana, e aí um fator essencial pra gente dizer, sobre a geração Z, né? Essa geração dos anos 2000, que na verdade é meio que um processo de construção, né? Que vem desde a década de 60 até o final do século 20, né? Que foi um século incrivelmente conturbado, né? As pessoas me perguntam, por que a geração de hoje, né, tem tantos problemas? Ninguém me pergunta assim, mas me auto-perguntando, né? Por que a geração de hoje tem tantos problemas, assim, com ansiedade e tudo isso? Mano, eu coloco meio que a culpa no breve século 20, né? Parafraseando o Hobsbawm. E aí eu acredito que 55 milhões de mortos, né, em dois conflitos armados, uma tensão, né, muito forte criada em um mundo bipolarizado, né, aí na Guerra Fria, as guerras, né, aí por petróleo, as guerras por continente, né, as invasões, tudo isso que aconteceu no século XX meio que foi sendo construído por meio, né, da psique e
inconsciente coletivo das pessoas, né? E aí voltando lá para o Freud, tudo isso que está dentro da pessoa, né, também precisa ser valorizado. Eu compreendo, né, que as pessoas que nasceram aí até o final dos anos 80 e 90 sejam uma parte de uma geração também que começou a se desenvolver junto com a tecnologia, né, até 1990. E aí veio junto com essa geração na internet, né, rápidas transições e diálogos e novas falas e aumento do vocabulário, né, uma geração que que se desenvolveu em uma época, inclusive, de prosperidade bastante econômica, né, essa época de bastante inovação, né. E aí TV a cabo, computador, videogame, né, tudo isso veio como uma forma de garantir mesmo, né, a maior flexibilidade dessa juventude, né, uma pluralidade maior de novas profissões, né, que necessitariam para esse mundo que a gente vive hoje, que é a geração Z, né, e aí isso foi construído mesmo que no final do século XX, né, e as principais características, inclusive, dessa geração, né, é uma busca constante mesmo por essas novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas, né, por uma busca de informação imediata, então as pessoas procuram sempre mais, né? Então o hábito dessas pessoas estarem sempre conectados, né, meio que cria nas pessoas uma espacialidade, uma temporalidade que é um pouco confusa, né? E aí eu acho que é por isso que essa nossa geração, né, passa por tantos problemas assim que as gerações passadas olham e não conseguem reconhecer tão bem, mas, né, isso vem necessariamente porque essa geração está de fato necessariamente familiarizado com todas as possibilidades da era tecnológica, né? Então assim, tudo pra gente é novo, tudo pra gente tem que ser inovador, tudo pra gente tem que ser, sabe, uma coisa a ser construída. Então a gente visualiza o futuro como algo que a gente vai construir cotidianamente, né? As gerações do passado não tinham isso, né? Eu tava em um lugar que eu basicamente vou para conversar com as pessoas e para que elas se abram comigo e eu consiga de alguma forma me abrir com elas. E aí nesse lugar um cara meio que a gente conversando e tal, e ele me deu uma experiência bem bacana. Inclusive essa história eu guardo ela com muito carinho, porque no dia que eu ouvi ela foi muito especial, porque era exatamente aquilo que eu estava precisando ouvir, mesmo que ela seja uma mensagem meio que metafórica, né? Era um livro que contava a história de um cara que meio que não se enquadrava nem um pouco na sociedade convencional dele, né? E aí ele meio que não conseguia, né, tipo, caminhar tão bem, porque aquela ideia da felicidade na cabeça dele era muito abstrata, né? Porque várias coisas tiravam isso dele, tudo isso. Aí teve um dia que ele teve uma semana, na verdade, que ele teve uma semana muito difícil e tal, aquela dificuldade do cotidiano, né? Aquela coisa comum que a gente já tá tão acostumado com essa ansiedade, com essa pressão do cotidiano que a gente já meio que acha comum. E aí ele meio que buscando a sua própria psique, né, buscando se sentir bem novamente, ele meio que basicamente ficou em silêncio e começou a descrever, né, o que ele estava vendo na rua, né? Ele sentou na varanda e ficou lá observando o cotidiano das pessoas e da cidade, né, vendo que na verdade o caos que estava sendo criado dentro dele por toda a perturbação que ele sofria, pressão, ansiedade, família, relacionamento, tudo isso, ele via que na verdade o silêncio era o único momento que ele conseguia fugir de tudo isso, né? Mesmo que ele tenha que pensar cotidianamente sobre cada um desses assuntos, né? Escravo do que pensa, mas só é dono do que fala. É uma história bem metafórica, mas muito bacana. Mano, é meio que o lo-fi é um pouco que isso, assim, o lo-fi ele é derivado do hip hop, então ele tem uma pegada mais urbana, né? Só que diferente daquele boom bap mais sinistro, aquele trapzão encorpado, assim, o lo-fi ele traz uma pegada mais melódica, como se a melodia tivesse que caminhar junto com você, né? E ela vai te absorvendo de uma forma que vai fazendo tu buscar o teu inconsciente. E isso é muito bacana, é uma coisa que o hip hop faz consecutivamente, assim, sempre, por meio das letras e tal, por meio do vocabulário, por meio, enfim, do conteúdo lírico de cada letra, né? E aí, Racionais, Djonga, enfim, vários rappers, assim, que eu sou muito famoso, que me fizeram pensar bastante. Mas o lo-fi, embora não tenha letra, embora não tenha palavras, o lo-fi me fez pensar diversas coisas. Inclusive eu tô gravando esse vídeo que eu vi no lo-fi, né? E isso me traz uma consciência que eu preciso. E é exatamente isso, por isso que eu acredito que o lo-fi tem tanta ligação assim com o hip hop.
O hip hop ele meio que transborda esse caos social, sabe? Essa ideia da cidade, a desigualdade social, ele meio que traz isso expresso de uma forma muito forte. E isso é muito bacana. O lo-fi ele retrata também essa vida na cidade, mas ele não dessa forma frenética, né? Mas como um momento de paz no meio do caos, né? Esse beat mais agressivo, né, do rap é trocado por um clima mais de observação das pessoas. É aquele livro que eu tava falando. É da história que o cara tava falando, sabe? E tudo isso é meio que uma linha temporal. Isso é uma ideia que vai sendo perpetuada numa sociedade. É legal. Eu meio que falei muitas coisas e eu acho que isso é um tchau. Valeu! Eu meio que faço isso aqui como um desabafo, né? Falar, embora eu não esteja conversando com alguém, né? A não ser as pessoas que de fato vão me assistir, mas agora quando eu tô gravando isso, eu tô só, né? E isso me traz uma série de pensamentos que talvez por isso eu queira estar expressando nesse vídeo. Então, se você curtiu, se você gostou, por favor, deixe seu like, né? Compartilhe com alguém, né? Se você se interessou por determinado assunto, você me manda uma mensagem, deixa um comentário, né? Marca como favorito, ou vai lá no WhatsApp, mostra para alguém. Eu também vou colocar um beat no fundo de lo-fi um pouco mais baixo, assim, para dar um pouco da ideia do que eu tô querendo trazer nesse vídeo. Mas eu fiz isso aqui para me sentir bem, para me sentir um pouco melhor. E eu queria muito que alguém sentisse isso também assistindo esse vídeo. Eu quero agradecer para quem assistiu até aqui. Muito obrigado. Vocês de fato são bastante especiais, né? Na verdade, esses desabafos que eu estou fazendo nesses gamecasts estão sendo bem especiais para mim, né? Uma medida bastante terapêutica. Chega de falar. E é isso. Mais uma vez terminamos um vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.